O Haddad deu uma entrevista no ICL, ele falou de diversos temas e eu peguei aqui, vou abrir para vocês o vídeo completo, mas o vídeo é muito grande, tá? Tem 46 minutos e eu não sou do tipo que fica fazendo react, então, pelo menos não hoje, mas eu vou mostrar três trechos curtos e vou comentar por cima que eu achei uma entrevista muito boa, e vou mostrar o primeiro aqui, ó, que ele fala do tarifaço do Trump, tá? Deixa eu colocar aqui. Ah, foi demais. Espera aí. É no 50. Só um minuto aqui. No primeiro dia, né, eu estava inclusive ao vivo, dando uma entrevista quando o tema do tarifaço surgiu, né? Eu falei, olha, me parece um tiro no pé, né? Me parece uma decisão impensada, porque você tarifar commodity é uma coisa que não faz o menor sentido. Sobretudo porque você vai encarecer produtos que são consumidos diretamente pelos consumidores, não pela indústria, não são insumos necessariamente da indústria, também insumos. Mas quando você exporta café, suco de laranja, carne, você vai encarecer a mesa do café da manhã, o almoço, a janta do pessoal dos Estados Unidos. Eu falei, isso vai acabar tendo... Aí veio uma segunda notícia, né, que foram as exceções, uma lista enorme de exceções, que está sendo ampliada agora. Vamos lá. O que acontece? Vou comentar por cima disso daí que ele falou, né? Que realmente foi um tiro no pé. O Trump deu um tiro no pé. E fica difícil de entender o que é que ele quer exatamente com isso. Porque é aquele meme do taco, né? Trump always chick it out, né? Ele, ao mesmo tempo que ele dá o tarifaço em todos os países, em alguns deles ele dá aquela regada e volta atrás, né? Como a Haddad falou aqui mesmo, ele tirou alguns, mas ainda falta outros, né? Tipo café e carne. Mas veja só, isso foi falado há muito tempo, bem antes da tarifa estar valendo, que isso ia gerar inflação nos Estados Unidos e tá gerando. Eu não sei se ele fez de qualquer jeito. Na verdade, a impressão é que o cara pegou, botou no chat GPT, eu vi o Roncaga falando isso uma vez, né? Que parece que o cara pegou, botou no chat GPT e diz, bota aí o tarifa para todos os países que eu vou citar aqui e use um critério aí. E ele fez. Ficou parecendo mesmo isso que o Roncaga disse. É o seguinte, você vai procurar, o Brasil, ele é um dos grandes produtores de café do mundo, né? Exportador de grãos de café e tal. E não sei se foi subestimado o tamanho da nossa oferta para lá, do que é enviado para lá, tanto de café quanto de carne, porque fica nítido quando saem as notícias que por causa do que ele fez com a gente, tá inflacionando lá os alimentos. A gente tem que pensar que lá eles fazem muitos tipos de café, né? Eu vi o pessoal falando de blend, disso, daquilo, café assim, assim, assado. Eles compram os nossos produtos, né? E, e isso vira, como o Haddad falou, o prato de comida do cara, né? Não café que não é comida, né? Mas no caso da carne. Aí o café tá impactando lá a cesta de alimentos que entra, né? A carne, principalmente aqueles lugares tipo McDonald's da vida, Bob's, os fast foods, tem fast food lá que é tipo 60%, 70% da carne brasileira que é consumida, entende? Aí tu imagina, vamos supor um lugar que tem 60%, só 60%, vou nem botar 70%. Tu imagina, mais da metade do que o cara faz é com a carne brasileira e do nada tem 50% de aumento, cara. É assim, é inacreditável. Eu fico. E assim, é só trocar. Não, não é só trocar. Porque assim, tem pré-contratos muitas vezes, né? E assim, beleza. Mas mesmo assim vai lá e troca. Tá, mas como é que você faz pra você trocar assim, cara? No intervalo de tempo, isso eu tô falando do ponto de vista de lá, né? Do empresário de lá que compra daqui. Isso do ponto de vista do espaço curto de tempo é muito dinheiro que você vai perder, entende? E no nosso lado tem o Lula, que sabendo disso, lógico que não foi só o Lula que tá por trás disso, tem aqui o Haddad, né? Então, ele vai e fala aí que foi feito a muitas mãos.
Fala do Ministério da Indústria, fala do Comércio, a própria Fazenda, para fazer um plano de socorro que foi chamado Brasil Soberano. E ele, através do BNDES, ele concede alguns valores para que o pessoal segure o tranco, né? Tem algum momento aí que o Haddad fala na entrevista que o impacto macro é insignificante, mas tem um impacto micro que pode levar até empresas à falência. Nunca se sabe, não dá para subestimar esse tipo de coisa. E assim, sejamos justos, né? A gente não pode olhar só para o macro, tem que olhar para o micro. A gente não quer que ninguém perca sua empresa. A gente não quer que ninguém seja demitido, porque ia ter demissões, não ia ser só o patrão que ia se ferrar. O patrão também tem muitos funcionários, os funcionários iam perder o emprego, até ter outra recolocação, todo um estresse, uma frustração. E isso tem que ser evitado. Aí eu vou mostrar outro trecho aqui para vocês, interessante, eu vou jogar aqui na tela e vou fazer minha reação a isso aqui, falar algumas falas sobre o que o Haddad falou. Vamos lá. Brasil, né? Aquele caos tributário vai ser superado em muito pouco tempo, né? Primeiro que nós estamos fazendo... Olha, Eduardo, é o seguinte, nessa aqui, o Eduardo Moreira começa a falar do momento para se fazer algo revolucionário, vamos dizer. Seria um momento, ele fala até em auspicioso, né? Para se fazer algo no sentido de fazer acontecer. E o Haddad pega e lembra, muito bem lembrado, calma aí, cara, tem aí a reforma tributária, né? Compartilha esse sentimento. Bom, primeiro que nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história do Brasil, né? Aquele caos tributário vai ser superado em muito pouco tempo. E isso tem uma implicação social muito grande, porque toda a litigância contra o Estado, em torno de tributos, beneficia o andar de cima. Nunca beneficia o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono do pequeno comércio. Não, é sempre o andar de cima que é beneficiado pelo caos tributário. Então, o fato da gente superar o caos tributário com a reforma tributária, a digitalização do sistema tributário, é uma grande coisa. Agora, vamos tocar num assunto que você mencionou. Tem muita questão aqui que é o seguinte. O pessoal, aí eu não tô falando nem do Eduardo Moreira, né? Que ele tá fazendo o trabalho dele aí de atiçar o Haddad, de botar umas perguntas capciosas aí. Mas tem muita gente na esquerda que, na ânsia de atacar o PT, principalmente a galera webcomuna, né? Os webcomunistas. Não tá se fazendo nada pro social, isso e aquilo. Eu posso falar várias coisas, eu vou fazer vídeo sobre isso, mas especificamente isso que o Haddad tá falando é revolucionário, cara, o que o Haddad vai fazer, o que o Lula tá fazendo com o Haddad. Essa reforma tributária, o Haddad até cita aí, eu já fiz um vídeo lá, acho que foi o primeiro vídeo, não, é o segundo vídeo que eu fiz nesse canal. Que juntando já o que já foi isentado desde o início de governo e com o que vai isentar, que lembrando que vai ser até 5 mil, não vai pagar nada de imposto, de renda. São 20 milhões de pessoas, cara. 20 milhões de pessoas, não é pouca pessoa não, tá? Não é pouca pessoa não. E até 7 mil, agora eu esqueci um pouquinho, 7 mil um pouquinho, que o Lira bota uma proposta para aumentar um pouco, né? Vai pagar com isenção, não vai ser total. Aí tu pega 20 milhões de pessoas, bicho, que vai ficar isento do imposto de renda. Ninguém nunca fez isso na história desse país. Isso é coisa do Lula, cara. Aí você dizer que isso não é revolucionário, né? Isso é uma revolução que tá acontecendo nesse país, sinceramente. Pode não ser nos termos clássicos aí que a galera adora, né? De revolução, de revolta armada, não sei o que. Mas, gente, esquece essa besteira. O que a gente tá vendo é revolucionário. O que Lula e Haddad estão promovendo é uma revolução no sistema tributário brasileiro. E isso vai afetar tanto o bolso das pessoas que vão receber a mais do seu contra-cheque, quanto também o próprio país, porque o governo vai arrecadar mais, porque as pessoas como nós, que temos menos dinheiro do que a galera do andar de cima, a gente consome basicamente tudo que a gente tem. Infelizmente a gente não... Não é questão de o brasileiro não sabe poupar, não, é porque a gente ganha pouco mesmo, né? A gente ganha pouco comparado ao pessoal que ganha milhões, né?
Então, geralmente, quanto menor a renda, mais você gasta, né? E isso vai virar consumo, isso vai rodar, vai girar botar o pau na máquina e vai aumentar o PIB, vai aumentar a arrecadação, entende? Aí tem esse efeito multiplicador, né? Que vai fazendo a economia girar, o PIB crescer e a economia vai para frente. Aí beleza, pessoal. Aí tem mais um trecho aqui que eu acho interessante colocar, que é esse aqui, ó. Muito significativa na história do Brasil. Quem conhece a história do Brasil, né, a proclamação da República foi um golpe, em grande medida, foi um golpe. E um golpe dado como troco da abolição da escravidão. Né? Não é à toa que no dia 14 de maio de 1888 lançaram um movimento republicanos de última hora. Foi o pessoal que, com a abolição, rompeu com a monarquia, eram monarquistas que romperam com a monarquia para se apossar do aparelho de Estado, que é o que nós temos até hoje no Brasil. Então, quando falam que a abolição da escravidão não teve indenização, para os negros não, mas para quem, para os fazendeiros, eles receberam o Estado em indenização, do qual eles não querem largar de nenhum. A classe dominante do Brasil controla o Estado brasileiro. Né? Isso é muito... Vamos lá. Esse foi o último trecho que eu mostrei. Eu encerro com ele porque, assim, você vê como o Haddad, ele tem uma leitura sofisticada, né, do país e como funciona a engrenagem do capitalismo. Porque, basicamente, ele cita uma teoria conhecida de Poulantzas, né, Nikos Poulantzas, marxista, muito famoso dentro da teoria do Estado e tal, teoria política. Quando Poulantzas fala que quando é da esquerda, mas necessariamente não a esquerda, né, mas a direita também, ela não tem o poder de fato quando ela assume. Mas aí ele fala da esquerda especificamente, né, também. E quando a esquerda assume o poder, ela não tá no poder de fato. Ela tem o poder formal, porque o poder real ela tá na mão das elites, né? Ela tá na mão das elites dominantes, da classe dominante desse país. E o Haddad tem total noção disso. Ele não é um amador, né? E o que o Haddad tá dizendo basicamente é o seguinte, ó. A gente tá fazendo aquilo que tá dentro do disponível pra gente dentro dessa conjuntura social, econômico-social. Porque nem tudo chega um limite que a gente não consegue passar por causa dessas classes dominantes, né? Isso daí é notório que ele está citando o Poulantzas, né? Porque o Haddad, apesar da galera que é antipetista achar que o Haddad é neoliberal e tal, vai procurar a obra dele, né? Vai procurar o que ele escreve, vai procurar o que ele já publicou, que você vai ver que muitas vezes ele pode entender mais de Marx do que você aí que está assistindo, o web comunistinha, e fica chamando que o Haddad é liberal e tal. Ele está citando o Poulantzas aí, né? O Haddad tem muito mais noção da realidade do que esse pessoal que fica aí mentindo à torta e à direita, dizendo que o Lula é neoliberal, que o Haddad é neoliberal, sem fazer uma análise de conjuntura. Então eu queria encerrar com esse trecho, que eu acho um bom encerramento. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, mas eu vou falar só desses trechinhos. Porque eu julguei interessante fazer, porque quem sabe eu faço outro vídeo falando sobre outros trechos, viu? Aí é isso, pessoal, obrigado, se inscreva no meu canal, curta aqui, se inscreva, mande para alguém que não viu essa entrevista. Diga aí o que é que você achou da entrevista, se você viu ela completa, o que é que você achou do que eu falei sobre o que o Haddad falou. E valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.